Olá, eu sou Nicole Maier e vou apresentar o vídeo de hoje da cadeira de Embriologia Comparada sobre o desenvolvimento humano. Continuando falando sobre o que a gente aprendeu na aula passada, né, uma continuação do conteúdo, a gente viu que no final do vídeo da aula passada, a gente viu que no desenvolvimento embrionário formam-se duas pregas, a prega encefálica e a prega caudal. A gente sabe que a cabeça ela vai ser formada na prega cefálica. Ela vai se dar origem pelos arcos branquiais, mais precisamente pelo primeiro arco branquial. Já o pescoço ele vai dar origem no quarto e sexto arco branquial. Aqui a gente consegue ver nessa foto que tem 5 arcos branquiais, onde entre os arcos branquiais tem os sulcos branquiais e internamente dos sulcos branquiais tem as bolsas faríngeas. A formação da língua se dá por meio de tubérculos linguais e ela se dá a partir do primeiro arco faríngeo. Aqui a gente consegue ver o primeiro arco faríngeo dando a origem ao broto mediano da língua e os brotos distais da língua. É no primeiro arco que vai se dar vai ser formado, né, toda a porção oral. E já no segundo, no terceiro e no quarto arco vai ser formada a porção faríngea. Aqui a gente consegue ver a foto, né, dos arcos, de 1 ao 4, não tem o quinto e tem o sexto. No final do arco, a gente tem o primórdio do esôfago, aqui a gente tem a eminência da hipofaríngea e a quarta bolsa faríngea está aqui. Como é formado a nossa face e o palato? Então, o palato ele é proveniente do mesoderma das proeminências nasais, que é mediano nas proeminências maxilares. Agora a gente vai entender um pouquinho como é formado a face e o que é essa proeminência, o que é esse processo que a gente fala. Então, a face e o palato. Aqui a gente tem duas versões da mesma imagem, aqui vista de frente e aqui vista de lado. E as cores, elas são sugestivas ao que indica. Aqui, amarelo vai estar o primeiro arco faríngeo e azul também vai ser formado o primeiro arco faríngeo. Aqui, essa parte, esse espaço branco aqui, é o isonomeu, que é a boca primitiva. Aqui a gente tem o processo nasofrontal, que vai dar origem ao nariz depois, e o septo. Aqui a gente tem um neurópito anterior, que depois ele vai ser fechado. O processo mandibular, toda a nossa mandíbula vai ser formada pelo originado do primeiro arco faríngeo. Uma coisa interessante também a falar é que aqui, ó, a gente vai conseguir ver que o arco faríngeo, essa parte da mandíbula, é diretamente ligada com a formação do nosso ouvido. Tanto que quando a gente abre a boca, a gente vê a ligação entre a mandíbula e o ouvido. E aí a gente tem o processo maxilar, que se dá toda a formação da nossa maxila em amarelo e toda a nossa mandíbula em azul. E aqui, tá. Aí a gente consegue ver o que vai acontecendo, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue ver a evolução. Em azul, esses pontinhos aqui, eles não são os olhos, eles são os nossos pontinhos onde vão ser os nossos narizes, nossos septos, que é o placoide nasal. O placoide nasal, ele vai ir se juntando até ele se juntar totalmente e se fundir e formar nossos septos. Depois a gente vai ver que tem doenças que acontecem quando não acontece essa fusão corretamente dos placoides nasais. Aí tem um processo nasofrontal, que é toda essa parte aqui que vai dar origem ao nosso nariz. E aqui a gente consegue ver direitinho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto arcos faríngeos. E aqui é o cálice óptico. O que é esse cálice óptico? É daí que vai dar origem aos nossos olhos. Só que ele ainda está como se fosse aqui. Só que depois, com uma evolução, com um processo, quando vai acontecendo o tempo do desenvolvimento embrionário,
ele vai se juntando. Aí aqui a gente tem a junção dos septos e os olhos vão estar localizados no local certo, né? O local que a gente já nasce com ele localizado. Quando eu citei que a nossa orelha está diretamente ligada à nossa mandíbula, é porque vocês podem ver que os dois, na origem embrionária, eles têm uma origem semelhante. Os dois são aqui, tá a nossa orelha, onde vai ser originado, né, nossas orelhas, a cartilagem e os ossos, e aqui tá a mandíbula. Os dois são bem ligados. Como se dá a formação dos nossos olhos? O proencéfalo, ele vai dar origem às vesículas ópticas. Essas vesículas ópticas, elas estimulam o ectoderma a formar os placóides cristalinos. A vesícula óptica e a vesícula do cristalino, com o estímulo dos placóides, vai formar a nossa retina e que vai possibilitar a gente enxergar. E aí aqui tem uma foto que explica um pouco melhor, e partes por partes, de como acontece essa diferenciação da retina e como acontece a formação do cristalino, da córnea, aqui as células do tubo nervoso, a ectoderme, aí vai ter o cálice nervoso, aí vai dar origem na ectoderme, como eu havia falado, não. A ectoderme vai formar os placóides cristalinos, aqui ó, esse aqui é a ectoderme, o futuro cristalino e a futura córnea. E aqui a gente vê o cristalino e a córnea, já a retina, que é essa membrana mais interna do olho. A formação da nossa orelha, ela também se dá por origem dos placóides ópticos. Os placóides ópticos, eles imaginam para a membrana, para o mesênquima adjacente, e faz com que seja formadas vesículas, tá, e separa o ectoderma, para assim ser formadas vesículas auditivas. Já o mesênquima, ele passa a ser cartilagem, e posteriormente também essa cartilagem vai dar origem a tecidos ósseos, vai acontecer a ossidificação, formando o labirinto ósseo. Esse labirinto ósseo mais o labirinto membranoso vai dar origem à orelha interna. Já a orelha externa, a gente consegue ver aqui, é formada por 6 tubérculos do mesênquima e são recobertos pela ectoderma. Ectoderma. Aqui a gente consegue ver os tubérculos, e aqui a gente consegue ver por fim ela mais com a forma da orelha, onde fica cada tubérculo. E que são recobertos pelo ectoderma, que é a camada da pele mais externa, né? Sistema nervoso. O sistema nervoso, ele inicia-se a sua formação quando acontece a neurulação. A gente já tem a formação da notocorda aqui. Aí a formação da notocorda estimula que há um espessamento da ectoderme. Aí a gente tem a formação dos somitos aqui do lado da notocorda. E o aumento, né, da grossura da ectoderme faz com que aconteça a formação do tubo neural. Esse tubo neural, quando ele é formado, ele também forma as cristas neurais. A crista neural, ela vai ser responsável pelo nosso sistema nervoso periférico. Depois a gente vai ver melhor. E aqui a gente tem o início do sistema nervoso sendo formado. E aqui a gente tem a imagem do sistema nervoso daqui, vista assim nesse sentido. E essa foto aqui, tanto quanto essa, é um corte para mostrar exatamente como acontece essa parte interiormente. Aqui a gente ainda falando sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele tem 3 vesículas encefálicas primárias. A vesículas proencefálicas, a mesencefálica e a romboencefálica. Depois dessas vesículas primárias, elas vão se dobrar e formar as vesículas secundárias. Aí temos 3 vesículas primárias, como eu tinha falado, né? A encefálico anterior, que é do proencéfalo, encefálico médio, que é a mesencéfalo, e a encéfalo posterior, que é a romboencéfalo. Aí depois, esse proencéfalo vai dar origem a telencéfalo e a diencéfalo, que vai dar origem às paredes do hemisfério central, aos tálamos, e aí esses hemisférios cerebrais vão dar origem aos ventrículos laterais e os támulos ao terceiro ventrículo. Já o mesencéfalo vai dar origem ao mesencéfalo, que vai dar origem ao encéfalo médio, que vai dar origem ao aqueduto.
Já o romboencéfalo vai dar origem ao metencéfalo, o mielencéfalo, que vai dar origem o metencéfalo, vai dar origem à ponte cerebelo, que vai dar origem à parte superior do quarto do ventrículo. Aqui no final, né, a gente tem a medula espinhal, e aqui o miencéfalo vai dar origem ao bulbo, que é a parte inferior do quarto ventrículo. Ainda sobre o sistema nervoso central, o tubo neural vai dar origem à medula espinhal. A medula espinhal é formada pela placa alar, essa placa, que formará o corvo sensitivo, Já a placa basal formará o corvo motor ventral. Essa forma da medula espinhal é a forma final da medula espinhal. E a zona intermediária do manto, a zona marginal vai dar origem à substância branca. Já a zona do manto, ela vai dar origem à substância cinzenta. Então, a marginal é a substância branca e o manto é a substância cinzenta. Como eu já havia falado, nosso sistema nervoso periférico, ele tem origem das cristas neurais. As cristas neurais, elas vão migrar para o nosso corpo, né? E aí vai com que essa migração vai acontecer ir formando os nervos e os glândulos. Vai acontecer que o sistema nervoso periférico é o sistema que liga todas as partes do nosso corpo com o cérebro, e é por meio dessa migração e das células da crista neural que isso acontece. Os defeitos do fechamento do tubo neural. Como eu havia falado, o sistema nervoso acontece que a formação da notocorda e a formação do tubo neural. Na região do proencéfalo há um neoporo, que é um poro da parte da região do encéfalo, que depois que acontece a formação do sistema nervoso, ele tem que se fechar. Há alguns casos que ele não se fecha e causa doenças, que é o caso da anencefalia, que é o não fechamento do neoporo anterior. E o desenvolvimento do cérebro anterior ele é interrompido e a abóbada craniana não se forma. Isso faz com que as crianças, que o feto, enfim, e o bebê, a longo prazo, vai ter grandes problemas e ele tem uma taxa de vida muito pequena, podendo morrer ainda na taxa fetal ou não durando muito após o seu nascimento. A gente sabe de conhecimento popular que não se deve ingerir álcool quando está grávida, mas isso acontece porque tem a síndrome do álcool fetal. Essa síndrome ela está relacionada com distúrbios no desenvolvimento da criança, que faz com que pode ser efeitos mais simples, né, e causa defeitos mais leves e sutis, até graves como a holoprocenfalia, que acontece má formação no rosto da criança. E é um defeito que ele é irreversível, a não ser que quando a criança nasça, possa fazer procedimentos cirúrgicos. Essa bibliografia da onde eu tirei as imagens, onde eu tirei o conhecimento que eu adquiri para fazer o vídeo e onde eu me inspirei. E muito obrigada pela aula, eu sou a Prof. Nicole.